Ela limpou a nossa conta, levou R$ 250.000 da nossa reserva e desapareceu do mapa. Só deixou um bilhete frio em cima da mesa. Depois de 366 dias de silêncio, meu celular vibrou. A mensagem dizia: "Já aproveitei bastante, Ricardo. Agora estou pronta para ser sua esposa de novo." O sangue subiu para a cabeça. Eu senti uma raiva que quase não cabia no peito, mas decidi não responder. No dia seguinte, as batidas na porta da frente ecoaram pela casa inteira. Era ela. A Ivone estava lá, achando que era só entrar e retomar a vida de onde parou. Mas quando a maçaneta girou e aquela porta se abriu, o que ela viu do outro lado mudou o rumo da nossa história para sempre. Bom dia para você que está me acompanhando. Meu nome é Ricardo, tenho 52 anos e sou aqui de Toledo, no Paraná. Enquanto eu dirijo agora, essa lembrança voltou com uma força que eu não consegui evitar. A estrada sempre me faz pensar nesse dia. Parece que o asfalto me ajuda a colocar as ideias no lugar enquanto observo o movimento aqui da cidade. Eu sou dono de postos de combustível, então minha vida é basicamente esse cenário que você está vendo. Antes de eu te contar como essa história continuou, me diz aqui, de qual cidade você está me ouvindo? É muito bom ter companhia durante essas minhas viagens. E se você gosta de histórias reais, deixa seu like e se inscreve. Isso me ajuda muito. Sabe, quando você passa dos 50, você acha que já viu de tudo. Eu construí minha vida aqui em Toledo com muito suor. Quem é da região sabe que aqui ninguém ganha nada de graça. Comecei com um posto pequeno, cuidando da pista, trocando óleo, até conseguir montar minha rede. Foram 26 anos de casado com a Ivone. A gente se conheceu jovem, ela me ajudou no começo, não posso negar isso. Mas com o tempo, as coisas mudam. Ou talvez, a pessoa que estava do meu lado sempre foi aquela, e eu é que não queria enxergar. Naquela terça-feira de março, o dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, antes do sol sair, para conferir os números dos postos no computador. A Ivone ainda estava dormindo, ou pelo menos eu achava que estava. Tomei meu café, saí para resolver um problema numa bomba em um dos postos de saída da cidade e quando voltei, por volta das 10 da manhã, a casa estava num silêncio que chegava a incomodar. Não tinha cheiro de café novo, não tinha o barulho da televisão ligada no jornal. Fui até a cozinha e lá estava ele. Um pedaço de papel de caderno arrancado de qualquer jeito, do lado da cafeteira. As palavras eram curtas, pareciam facas. Preciso me encontrar. Não me procure. Sinto muito. Na hora, a gente não acredita. Você lê 1, 2, 10 vezes e parece que o cérebro não processa. Olhei para a garagem e o carro dela não estava lá. Subi correndo e vi que metade do guarda-roupa estava vazio. Mas o pior veio depois. Quando eu abri o aplicativo do banco para ver se ela tinha levado algum dinheiro para a viagem, o estômago deu um nó que eu achei que ia desmaiar. Os R$ 250.000 que a gente guardou por anos era o nosso fundo para qualquer aperto, para uma reforma ou para a faculdade dos netos que ainda nem tínhamos. Tinham sumido. Ela fez a transferência na noite anterior, enquanto eu dormia do lado dela. Eu tentei ligar. Liguei 1, 20, 50 vezes. O celular dava desligado. Tentei falar com o Tiago, meu filho mais velho, de 27 anos. Ele já é formado, mora no centro da cidade. A reação dele foi o que mais me machucou. Ele não ficou surpreso. Ele só disse: "Pai, deixa a mãe respirar. Ela estava sufocada." Sufocada com o quê? Com a casa boa? Com o conforto que o meu trabalho deu para ela a vida inteira? Eu nunca levantei a voz para aquela mulher. Nunca faltou nada. E ouvir do meu próprio filho que eu era o problema, enquanto ela tinha acabado de me roubar e me abandonar, foi como levar um soco de quem eu mais amava. A minha filha mais nova, a Letícia, de 25 anos, só chorava no telefone. Ela dizia que não sabia de nada, mas eu sentia na voz dela que tinha mentira ali. Os primeiros 3 meses foram um inferno. Eu ia para o posto, trabalhava no automático, mas quando chegava em casa à noite, o vazio era gigante. Eu ficava sentado naquela sala escura, olhando para as fotos na parede e me perguntando onde foi que eu errei.
Em Toledo, as notícias voam. Logo todo mundo sabia que a mulher do Ricardo do posto tinha ido embora com o dinheiro. Eu senti os olhares de pena, os comentários de corredor. O que me manteve de pé foi o trabalho. Eu entrava na caminhonete e dirigia pelas rodovias aqui em volta, visitando os postos, só para não ficar parado. Foi num desses dias, voltando para casa exausto, que eu notei algo diferente na vizinhança. A casa da frente, que estava para alugar há um tempo, finalmente tinha uma moradora nova. Eu estava descarregando umas coisas da caçamba quando vi uma mulher chegando com um carro popular, cheio de caixas. Ela parecia cansada, mas tinha um jeito calmo de se mexer. Era a Thea. Ela tinha uns 35 anos, era enfermeira na UTI de um hospital aqui da cidade. No começo, a gente só se cumprimentava com um aceno de cabeça. Eu não queria conversa com ninguém, muito menos com mulher. Minha confiança estava destruída. Mas o destino tem umas jogadas engraçadas. Num sábado de manhã, eu estava tentando consertar o cortador de grama que tinha resolvido parar de funcionar. Mais uma coisa que estava quebrando na minha vida. Eu estava sujo de graxa, estressado, quando ouvi uma voz mansa. Se o senhor continuar forçando esse parafuso, ele vai espanar. Era ela, parada no portão dela, segurando uma garrafa de água gelada. Ela não veio para flertar, não veio com segundas intenções. Ela só viu um homem que parecia estar carregando o mundo nas costas e ofereceu ajuda. A gente acabou conversando por uns 10 minutos. Descobri que ela era de fora, que tinha vindo para Toledo por causa do emprego no hospital e que também sabia o que era começar do zero. Aos poucos, sem pressa nenhuma, aquelas conversas de portão foram virando o meu refúgio. Enquanto a Ivone estava por aí, gastando o dinheiro que eu suei para ganhar, eu estava redescobrindo o valor de uma conversa simples. A Thea me ouvia. Ela não me julgava como meus filhos faziam. Ela trabalhava em turnos de 12 horas, cuidando de gente que estava entre a vida e a morte, e dizia que a minha história era triste, sim, mas que a vida não parava por causa de quem não queria ficar. O tempo foi passando. Meus filhos continuavam distantes. O Tiago raramente aparecia, e quando vinha, era só para perguntar se eu tinha notícias da mãe ou para defender as atitudes dela. Ele dizia que ela estava vivendo a vida que sempre quis. Eu percebi que eles estavam em contato com ela o tempo todo. Eles sabiam onde ela estava. E eles sabiam que ela estava com outro homem. Essa foi a facada final. Descobrir, através de um conhecido que viu uma foto nas redes sociais, que a Ivone estava no Nordeste, esbanjando em hotéis de luxo com um sujeito que ela conheceu num desses eventos de corretagem de imóveis que ela costumava ir. Ela não saiu para se encontrar. Ela saiu porque já tinha planejado tudo. Naquele dia, eu sentei no banco do passageiro da minha própria vida e decidi que não ia mais sofrer. Procurei uma advogada, a doutora Bárbara, e expliquei a situação. Ela foi clara. Ricardo, como ela abandonou o lar e levou uma quantia alta sem autorização, a gente vai documentar tudo. Se ela não voltar em 1 ano, a situação jurídica muda a seu favor. Eu não contei para ninguém, nem para os meus filhos. Continuei minha rotina, cuidando dos meus negócios e deixando o tempo correr. A proximidade com a Thea foi aumentando. Ela se tornou a minha melhor amiga e depois, sem que eu percebesse, algo mais. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia valorizado pelo que eu era, não pelo que eu tinha no banco. A gente começou a sair para jantar, a fazer viagens curtas aqui pelo Paraná mesmo. Eu estava vivendo uma fase de paz que eu nunca achei que teria de novo. Até que, no dia que completou exatamente 1 ano da partida dela, o meu celular acendeu com aquela mensagem cínica. O bom aproveito dela tinha acabado. O dinheiro provavelmente também. E ela achou que Toledo ainda era o porto seguro dela. Mas ela não tinha ideia de que, enquanto ela gastava meus 250 mil reais, eu tinha construído algo que dinheiro nenhum no mundo compra. No dia seguinte à mensagem, quando eu estava na cozinha preparando um café, ouvi as batidas na porta. O barulho era de alguém que se sentia dona da casa. Eu respirei fundo, olhei pela janela e vi o carro dela estacionado na frente. Ela estava arrumada, de óculos escuros, como se estivesse voltando de um fim de semana fora.
Meu coração bateu forte, não de amor, mas de indignação. Eu não abri a porta. Quem abriu a porta não fui eu, foi a Thea. Ela estava usando o meu roupão, e quando a Ivone viu quem morava naquela casa agora, eu percebi que todas as mentiras dela estavam prestes a desmoronar. A imagem daquela cena ficou gravada na minha mente como se fosse um filme em câmera lenta. A Ivone estava ali, parada no degrau da entrada, com aquele sorriso de quem achava que era a dona do mundo, pronta para fazer o papel de esposa arrependida. Mas quando a Thea abriu a porta, o sorriso dela sumiu tão rápido que eu quase senti pena. O rosto dela ficou pálido, uma mistura de susto com indignação que eu nunca tinha visto antes. A Thea, com aquela calma que só quem trabalha em UTI tem, não se abalou. Ela me olhou por cima do ombro, viu que eu estava vindo e perguntou se eu conhecia a moça. A palavra moça saiu tão natural que soou como um tapa na cara da Ivone. Eu cheguei perto, olhei bem nos olhos daquela mulher que eu chamei de minha por 26 anos e não senti nada, nem raiva, nem saudade. Era como se eu estivesse olhando para uma desconhecida que parou o carro para pedir informação. A Ivone tentou retomar a postura. Tirou os óculos escuros, ajeitou a bolsa de marca no ombro e perguntou, com aquela voz de quem manda: Ricardo, quem é essa mulher e o que ela está fazendo na minha casa? Eu respirei fundo, senti o cheiro do café que estava terminando de passar na cozinha e respondi com a maior calma do mundo que aquela casa não era mais dela, que ela tinha feito a escolha de sair por aquela mesma porta há 366 dias e que na minha vida as coisas não funcionam na base do agora eu quero voltar. Ela começou a gritar, disse que o que a gente tinha era sagrado, que um ano fora não apagava o nosso casamento. Falou que o dinheiro que ela levou foi necessário para ela se curar de uma depressão que eu nunca vi. Foi aí que eu percebi o descaro. Ela gastou 250 mil reais em hotéis, festas e viagens, enquanto eu trabalhava 10, 12 horas por dia para manter os postos funcionando, e agora queria usar a saúde mental como desculpa. Enquanto eu dirijo agora por essas avenidas de Toledo, vendo o movimento dos caminhões e o pessoal indo trabalhar, eu percebo como o silêncio é a melhor resposta para a gente manipuladora. Naquele dia, eu não bati boca. Eu só pedi para a Thea entrar, fechei a porta e deixei a Ivone lá fora, falando sozinha, com o vento frio do Paraná. Eu sabia que aquilo era só o começo. 2 dias depois, o meu filho Tiago apareceu no meu posto principal. Ele entrou no escritório com a cara fechada, chutando a poeira da bota e começou a me acusar de ser insensível. Ele disse que a mãe dele estava chorando num hotel no centro, que ela não tinha para onde ir e que eu estava sendo um traidor por colocar outra mulher dentro de casa tão rápido. Eu olhei para o meu filho, um homem de 27 anos que eu ajudei a formar, que eu dei o primeiro carro, que eu sempre apoiei, e vi que ele estava sendo usado. Ele me disse que eu deveria pelo menos dividir a casa com ela até o divórcio sair. Foi ali que eu perdi a paciência. Eu abri a gaveta da minha escrivaninha e joguei em cima da mesa o relatório que a minha advogada, a doutora Bárbara, tinha conseguido com um investigador particular. Eram fotos. Fotos da Ivone com aquele sujeito no Nordeste. Fotos de datas em que ela dizia para os filhos que estava sozinha tentando se encontrar. O Tiago ficou mudo. Ele viu a mãe dele rindo na praia, brindando com champanhe, usando o dinheiro da nossa reserva de emergência para bancar a vida de um cara que nunca tinha pegado numa enxada ou administrado um negócio na vida. O que mais me doeu não foi a traição dela. Foi saber que o meu filho sabia de parte disso. Ele sabia que ela não estava sozinha, mas preferia ficar do lado dela, porque ela sempre foi a mãe legal, que passava a mão na cabeça, enquanto eu era o pai que cobrava responsabilidade, que falava de trabalho e de futuro. Ele saiu do escritório sem me pedir desculpas, mas o silêncio dele me deu a certeza de que eu estava no caminho certo. A minha filha, a Letícia, veio me procurar logo depois. Ela estava com o coração partido. Diferente do Tiago, ela não sabia da traição.
Ela acreditava na história da crise de meia-idade. Quando ela viu a verdade, ela chorou no meu ombro, aqui no carro mesmo, enquanto a gente ia almoçar. Ela me disse que sentia muito por ter se afastado, por ter acreditado que eu era o culpado de tudo. Ali, eu recuperei um pedaço da minha vida. Mas a Ivone não ia desistir fácil. Ela entrou com um processo pedindo metade de tudo. Metade dos postos, metade das terras que eu comprei com muito esforço, metade de cada caminhão de combustível que entrava na minha propriedade. O advogado dela era daqueles que gosta de fazer barulho, de tentar queimar a imagem do trabalhador. Ele dizia que eu tinha abandonado a esposa num momento de fragilidade. O que eles não esperavam era que a doutora Bárbara era muito mais esperta. A gente começou a juntar as provas do abandono de lar. Mais do que isso, provamos que ela tirou o dinheiro da conta de forma planejada. Não foi uma retirada de quem estava desesperada, foi uma transferência limpa, feita na calada da noite, dividida em várias partes para não chamar a atenção do banco de imediato. Enquanto o processo corria, a minha vida com a Thea ia se tornando cada vez mais sólida. A Thea trazia uma paz que eu não sabia que existia. Ela chegava do hospital exausta, mas a gente sentava na varanda para conversar sobre o dia, sobre as coisas simples da vida. Ela nunca me pediu um centavo. Pelo contrário, ela fazia questão de dividir as despesas da casa. Aquilo para mim era estranho, sabe? Eu estava acostumado a carregar tudo nas costas sozinho. Foi num final de tarde de julho, com aquele sol alaranjado que só o Paraná tem, que a Thea me deu a notícia que mudou tudo de novo. A gente estava no carro, voltando de uma visita a um posto meu em Cascavel, quando ela pegou a minha mão e disse que o nosso café da manhã ia precisar de mais uma cadeira em breve. Aos 52 anos, eu ia ser pai de novo. A sensação foi um misto de medo com uma alegria que eu não sentia há décadas. Parecia que a vida estava me dando uma chance de fazer tudo certo desta vez. De ser pai presente, sem o peso daquele casamento falido me puxando para baixo. Mas eu sabia que essa notícia seria combustível para a Ivone no tribunal. Ela ia tentar usar a minha nova família para dizer que eu já tinha outra vida antes dela sair, o que era uma mentira deslavada. A doutora Bárbara me preparou. Ricardo, eles vão tentar te pintar como vilão. Vão dizer que você trocou a esposa por uma mais nova e que já estava planejado. Mas a gente tem as datas, a gente tem o registro de quando ela saiu e de quando você conheceu a Terra. O tempo é o nosso melhor amigo. O que me deixava mais enfurecido era o descaro da Ivone em tentar se fazer de vítima para os vizinhos aqui de Toledo. Ela ia ao supermercado e ficava contando para as amigas de anos que eu a tinha expulsado de casa grávida. O que era uma loucura. Ela já tinha quase 50 anos e já tinha feito laqueadura há tempos. Mas o povo gosta de uma fofoca, e eu comecei a sentir o peso dos julgamentos de novo. Mas sabe de uma coisa? A estrada me ensinou que não adianta tentar desviar de todos os buracos. Às vezes, você tem que passar por cima deles, segurar firme no volante e confiar que a suspensão aguenta. Eu continuei trabalhando. Foquei em ampliar a rede de postos e em cuidar da Thea, que estava enfrentando uma gravidez um pouco mais delicada por causa da idade e do estresse do trabalho no hospital. A Ivone tentou uma última cartada antes da audiência. Ela me mandou um áudio, chorando, dizendo que o tal do Trevor, o sujeito com quem ela fugiu, tinha levado o resto do dinheiro dela e a deixado sozinha num apartamento alugado em Curitiba. Ela implorou por uma pensão, disse que estava passando necessidade. Eu ouvi o áudio inteiro, em silêncio, sentado aqui no banco do motorista. Eu lembrei das noites em que eu não dormia, preocupado com o futuro, enquanto ela estava gastando os meus 250 mil reais. Lembrei do desrespeito com os nossos filhos, de como ela destruiu a imagem de família que eu levei 26 anos para construir. Eu não respondi o áudio, eu apenas encaminhei para minha advogada. A partir daquele momento, qualquer palavra que ela tivesse para dizer teria que ser dita na frente de um juiz.
O tempo de conversa amigável tinha acabado no dia em que ela deixou aquele bilhete na cozinha. A audiência de conciliação foi marcada para uma manhã gelada de agosto. Eu me vesti com a minha melhor camisa, ajeitei o cabelo e fui. Eu não estava indo lá para brigar. Eu estava indo lá para encerrar um capítulo que já deveria ter acabado há muito tempo. Quando eu entrei naquela sala e vi a Ivone sentada do outro lado, com aquela expressão de quem ia dar um show, eu percebi que ela ainda não tinha entendido quem era o novo Ricardo. Ela achava que o homem previsível e tedioso que ela abandonou ainda estava lá, pronto para ser manipulado por um par de olhos marejados. Mas ela ia descobrir, da pior maneira possível, que um homem que não tem nada a perder além da própria dignidade é a pessoa mais perigosa de se enfrentar num tribunal. As portas da sala de audiência se fecharam. O juiz pediu silêncio. A Ivone respirou fundo, como se estivesse prestes a contar a versão dela da história. Mas ela não fazia ideia de que a minha advogada tinha preparado algo que ia desmontar todas as mentiras dela, uma por uma. A sala de audiências aqui em Toledo estava gelada, mas o suor descia pela nuca da Ivone. Eu estava sentado a poucos metros dela, observando como ela evitava o meu olhar. O advogado dela começou com um teatro, falando em crise de meia-idade, em confusão emocional e na necessidade dela de receber metade de tudo que eu construí nos últimos 26 anos. Ele pintou ela como uma coitada que se perdeu, mas que agora, arrependida, tinha direito a cada centavo dos meus postos e da minha dignidade. Eu permaneci em silêncio, apenas ouvindo. Mas a minha advogada, a doutora Bárbara, não estava ali para brincar. Quando o juiz deu a palavra para a defesa, ela se levantou com uma calma que me deu até um certo arrepio. Ela não abriu um discurso longo. Ela só colocou um envelope pardo na mesa do juiz e disse: Excelência, não houve confusão. Houve um projeto de roubo e abandono. O juiz, um homem de uns 60 anos com um olhar que parecia atravessar a alma, começou a folhear os papéis. O silêncio na sala era tão grande que dava para ouvir o ponteiro do relógio na parede. Ali estavam os extratos detalhados. A doutora Bárbara começou a ditar para a sala. Na noite de 25 de março, entre as 22 horas e as 2 da manhã, a senhora Ivone realizou 10 transferências seguidas de R$ 25 mil cada uma, todas para uma conta aberta em nome de uma empresa de fachada que pertencia ao amante dela, o Sr. Trevor. Nesse momento, eu vi a máscara da Ivone cair. Ela tentou balbuciar algo, mas o juiz levantou a mão, pedindo silêncio absoluto. Ele olhou para as fotos que o meu investigador tirou. Fotos dela brindando com champanhe em hotéis de luxo no Nordeste. Fotos dela rindo na beira da piscina enquanto eu estava aqui em Toledo tentando entender por que a conta da reserva de emergência da minha família tinha sido zerada. O juiz tirou os óculos, olhou fixamente para a Ivone e perguntou com uma voz seca: A senhora planejou a retirada desse dinheiro antes mesmo de escrever o bilhete de despedida, não foi? Ela não respondeu. Ela só baixou a cabeça e começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem tinha sido pega com a mão na botija. O resultado do processo veio como um soco no estômago para ela. O juiz foi implacável. Ele considerou o abandono de lar e a má-fé no desvio dos valores. A sentença foi clara. Ela não teria direito à metade dos meus negócios. O valor que ela furtou da nossa conta foi descontado da parte que ela teria na casa, e ela saiu dali com uma quantia mínima, quase nada perto do que ela esperava abocanhar. A justiça em Toledo foi feita naquele dia, e eu saí do fórum sentindo que o peso de uma tonelada tinha saído das minhas costas. Mas a vida, sabe, ela tem um jeito engraçado de te recompensar. Meses depois, a minha realidade era outra. A Thea, com aquele jeito calmo de enfermeira que cuida de todo mundo, trouxe uma paz para minha casa que eu nunca soube que existia. E no dia 12 de maio, o sol nasceu de um jeito diferente. Eu estava no hospital, segurando a mão da Thea, quando ouvi o primeiro choro da Emma. Eu, com 52 anos, sendo pai de novo.
Segurar aquela menina no colo foi como se o mundo estivesse me dizendo que tudo o que eu passei valeu a pena para chegar naquele momento. A Emma nasceu perfeita, com os olhos da mãe e um gênio que eu já vi que vai ser igual ao meu. Minha vida mudou da água para o vinho. O Ricardo, tedioso e previsível que a Ivone abandonou, morreu e deu lugar a um homem que agora sabia o valor de uma família de verdade. O tempo passou. 3 anos depois, numa tarde de terça-feira qualquer, eu parei no supermercado no centro da cidade para comprar umas coisas que a Thea tinha pedido. Eu estava com a Emma no colo. Ela estava rindo, tentando pegar o meu boné. Foi quando eu vi. Perto da seção de produtos de limpeza, tinha uma mulher empurrando um carrinho quase vazio. Ela estava com um vestido simples, o cabelo que antes era impecável, agora estava preso de qualquer jeito, e o rosto estava carregado de uma tristeza que parecia ter envelhecido ela 10 anos em apenas 3. Era a Ivone. Ela me viu. Eu vi o momento exato em que o choque atravessou o rosto dela. Ela olhou para mim, viu a minha filha no meu colo, viu a aliança de ouro no meu dedo e a expressão de felicidade que eu não conseguia esconder. Ela parou o carrinho, pareceu que ia dizer alguma coisa, talvez pedir desculpas ou reclamar da vida. O tal do Trevor, como eu soube depois, tinha dado o golpe nela e fugido com o resto do dinheiro, deixando ela sozinha e endividada em Curitiba antes de ela voltar para cá. Eu olhei para ela e por um segundo esperei sentir raiva. Esperei sentir aquele desejo de dizer, eu te avisei. Mas não veio nada. Absolutamente nada. O que eu senti foi uma indiferença tão profunda que foi até estranho. Ela não era mais a mulher que eu amei, nem a mulher que me traiu. Ela era só uma desconhecida que cruzou o meu caminho no corredor de um mercado. Eu não parei, não disse uma palavra, só fiz um aceno seco com a cabeça, por educação, e continuei andando. A Emma fez um barulhinho engraçado e eu dei um beijo na testa dela, seguindo direto para o caixa. Eu não olhei para trás. Quem olha para trás perde o que está na frente, e o meu futuro era bom demais para eu gastar um segundo sequer com o passado. A estrada da vida é assim mesmo. Às vezes a gente perde um rumo, leva um tombo, mas se você tiver as pessoas certas no banco do passageiro, a viagem sempre vale a pena. Eu perdi R$250 mil, mas ganhei uma vida que dinheiro nenhum no mundo conseguiria comprar. Bom, essa foi a minha história. Espero que de alguma forma ela tenha servido de companhia para você que está aí me ouvindo agora. Se você gostou dessa trajetória de superação, não esquece de deixar o seu gostei e comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz em saber quem está viajando comigo nessas memórias. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí. Tem muita estrada e muita história boa pela frente. Um abraço do Ricardo e até a próxima viagem.